vamos dar continuidade. Eu vou convidar agora a professora Caroline Domene, de São Paulo, para falar sobre a Mulher Maravilha e os desafios do dia a dia. Ela é psicóloga clínica com formação em saúde mental e psicologia junguiana, formação também em psicossomática, mitologia e psicodinâmica, psicopatologia e psicologia clínica. Professora Caroline Domene, a palavra é sua. Oi, Elis, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Bom, muita satisfação poder conversar com vocês sobre esse assunto. Agradeço muito o Instituto, o Jorge, que está sempre me acolhendo, o Instituto que é minha casa. E hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que é expressamente simbólico, cheio de significados para todas nós mulheres, inclusive a gente está vendo aí, né, pelo que as outras pessoas estão trazendo, quanto é ampla essa discussão. E o que nos uniu hoje foi a feminilidade, a mulher, e o mês de outubro, né, que é o mês de conscientização, prevenção e alerta do câncer de mama, mas eu acho que muito mais uma oportunidade de a gente poder voltar o nosso olhar para a saúde feminina. E aí, quando eu recebi o convite para participar desse evento, eu fiquei pensando qual o aspecto do feminino abordar, afinal, são tantas nuances em volta de um mesmo tema. Então, eu resolvi trazer um tema simples, mas eu acho que bem presente na vivência das mulheres, que são as mulheres maravilhas que existem em nós. Existe o filme, né? Acho que muitas de vocês já devem ter assistido. E, coincidentemente, alguns dias depois de eu ter optado por esse assunto, acho que um outro dia, eu vi na televisão que ia passar esse filme, eu até pensei, nossa, sincronicidade, talvez, né? Mas, então, eu trouxe a Mulher Maravilha porque eu entendo a Mulher Maravilha como uma figura feminina forte e arquetípica. E penso que as mulheres modernas, né, se é que, conforme disse a professora Maristela, será que existem as mulheres modernas? Mas, no geral, nós hoje nos identificamos muito com esse papel de Mulher Maravilha, que traz uma imagem de feminino bastante valorizada nos dias atuais, da mulher guerreira e da mulher independente. E, de fato, né, temos cada dia mais vivenciado nossas vidas como verdadeiras mulheres maravilhas. Profissionais, donas de casa, mães e pais, esposas, empreendedoras, administradoras, tudo ao mesmo tempo. E a Mulher Maravilha, ela, né, se a gente pensar agora trazendo um pouco do filme, ela foi a primeira heroína dos quadrinhos da DC e também marcou a história nos cinemas. Ela foi criada em um momento onde os quadrinhos eram estritamente masculinos, né, por volta de, acho que, 1940, e eles queriam uma personagem que trouxesse o amor e a paz no lugar de violência e guerra. Então, no filme, nós somos apresentados a Diana, que é a princesa das Amazonas, que foi treinada desde pequenininha para ser uma guerreira invencível. Ela recebe dos deuses gregos bênçãos e diversas habilidades, e ela vive numa ilha chamada Temicera, onde ela e as outras Amazonas vivem e nenhum homem pode morar lá. Eu não sei se todos sabem, mas as Amazonas, na mitologia grega, são integrantes de uma sociedade de mulheres guerreiras, independentes, agricultoras, caçadoras, e elas adoravam e cultuavam a deusa Ártemis. Então, o nome de Diana, aliás, vem dessa deusa romana, a Ártemis. Ela é a deusa da lua e da caça, e Diana era uma caçadora vigorosa e também diferente ao amor, até porque não se tinha contato com os homens. Na verdade, elas saíam de lá para procriar, só para procriação mesmo, voltavam, né? Então, essas Amazonas, elas não confiavam nos homens, elas não os deixavam se aproximar, e então eles não entravam na comunidade, elas não se casavam, e lutavam com os homens que tentavam dominá-las. Então, esse grupo matrilinear é uma simbologia do matriarcado, onde o masculino é excluído, rejeitado e depreciado. E no início do filme,
mostra esse grupo de mulheres que entendem que foi pelo masculino que entrou o mal da guerra, pelo deus Ares, e aí, trazendo para os dias atuais, esse movimento de raiva da mulher contra o patriarcado, devido à depreciação da mulher ao longo de muito tempo, mais de 2000 anos, né? Que ainda acontece em muitos movimentos feministas. E no filme, tudo na vida de Diana muda quando o piloto, o Steve Trevor, ele se acidenta e aí ele vai parar numa praia próxima a essa ilha das Amazonas. E aí foi uma reviravolta, porque elas não aceitavam homens, que eles representavam perigo e maldade, mas a Diana, que nunca tinha tido contato real com um homem, ela resgata o Steve Trevor e a partir desse encontro ela descobre que tem uma guerra que está se espalhando pelo mundo e ela fica muito incomodada com todas essas notícias que ele trouxe sobre a guerra. Então ela resolve então sair da ilha junto com ele para encontrar um desfecho definitivo para esse conflito. Então neste momento ela resolve seguir seu chamado, né? Ela deixa a ilha para enfrentar a guerra, para enfrentar Ares. E o chamado na nossa vida, ele pode acontecer de várias maneiras, né? Às vezes de uma doença, de um sintoma. Sabe, eu acho que até é difícil a gente, às vezes, entender o que é esse chamado. Realmente é difícil mesmo, né? Mas eu penso que é aquilo que acontece, é aquilo que bate na gente e parece que faz total sentido. A gente pode dizer que é como se fosse um chamado, aquilo que a gente está quando a gente está escutando alguma coisa, ou acontece algo, e nós não conseguimos nem dizer exatamente o que tem de tão valioso ali dentro, mas a gente sente que existe um conteúdo, uma atitude, uma estrutura apropriada, e a gente diz, poxa, eu quero mais disso. E, naturalmente, o próximo passo dentro dessa história é buscarmos ir atrás disso, aumentar a nossa exposição dentro daquilo que nos toca. Então, quando resolvemos que queremos mais disso, existe uma coisa que é muito importante, que é a decisão interna, de querer mudar e querer investir meu tempo nisso. Eu quero passar um tempo estudando sobre mim, então eu me proponho a investir períodos de contato comigo, mesmo mais intensos. E quando a gente dá tempo, a gente tem tempo para nos olharmos em vários aspectos. Então, nós podemos construir ou desconstruir uma visão sobre nós que não é simples. No caso da Diana, ela querendo entender, atender, na verdade, esse chamado, querendo resolver esse conflito, ela parte para a Inglaterra no início do século XX, e lá ela percebe que como amazona ela não se encaixava naquela sociedade. Porque além de ela ser guerreira, ela também tinha outras habilidades que a tornava muito diferente, como, por exemplo, a fluência em diversas línguas. Ela também era extremamente capacitada em diversas áreas do conhecimento, mas ela não estava se encaixando naquele local. Ela era apenas uma mulher. Meio profundo isso, né? Bom, mas essa parte do filme me traz um pouco a questão do quanto que a gente faz muitas coisas, nos esforçamos, lutamos como guerreiras, ou tentamos dar conta de tudo, e mesmo assim sentimos que não nos encaixamos na nossa vida, no nosso local, na nossa família, no nosso trabalho. Às vezes a gente tem vidas corridas e atividades diárias intensas, a gente faz um monte de coisa que é dito importante, ou que a gente pensa que realmente é importante, ou talvez seja importante para outras pessoas, mas existe uma sensação desagradável que permanece dentro da gente. E no filme, é nessa jornada que ela vai se confrontar com a extensão do seu poder, com suas origens, com suas crenças, e é o que precisamos fazer também, revisar nossas ações, origens e crenças, olhar para o lado frágil e sensível, para as emoções, para os nossos sentimentos, que fazem parte da nossa vida também. Porém, as Mulheres Maravilhas, elas nem sempre se permitem entrar em contato com suas emoções, sentimentos, tristeza, raiva, frustrações, medos. Elas têm receio de atrapalhar sua rotina diária, porque as pessoas precisam dela, ou porque elas não podem demonstrar fraqueza, ou outros motivos. Então, nós aqui, dentro desse mundo, nós vivemos uma história, né? Cada um de nós tem a sua história. Eu, por exemplo, né, Caroline, eu morava em São Paulo, fiz psicologia, casei, já viajei para fora, vim para Goiânia, estou no instituto, trabalho com clínica.
e agora eu tô aqui falando com vocês. Então, assim, você tem uma história, todo mundo aqui tem uma história, e essas histórias todas continuarão sendo vividas enquanto nós estamos, pelo menos, vivos aqui, né? A história, o personagem, ele tem um percurso a ser feito para fazer, e para fazer esse percurso bem feito, ele precisa de alguns recursos que são ferramentas, instrumentos, para viver aquilo que se gostaria de viver aqui dentro. E quando a gente fala de psicoterapia, ela é a entrada para que você possa começar a entrar em contato e entender como você atua na sua vida, como você se coloca e vive suas relações e emoções, ou sei lá, pode só te ajudar a dormir em paz, né? Mas isso é só uma entrada, porque o prato principal mesmo é outra coisa. Mas a verdade é que o personagem que você está vivendo dentro dessa história é só um pedaço de você. Então, existe uma realidade sobre você que está além da história que você está vivendo, que você vai poder ter acesso e ver o que existe além desse personagem. Então, esse personagem está aqui, você vai continuar vivendo essa história, mas tem algo a descobrir sobre você que está além dessa realidade que a gente está vivendo. Porém, né, muitas vezes existe uma recusa dentro de nós, uma resistência de parar e observar que convite que é esse que essa falta de sentido nos traz. E Diana, ela sente que ela não se encaixa, mesmo com tantas habilidades, né? E nós mortais pegamos essa Mulher Maravilha e aceitamos essa apresentação como verdade, e com isso vamos nos exigindo cada vez mais uma atuação sem defeitos. Só que, além da gente ter a cobrança externa, tem a cobrança interna. E as mulheres, elas vão cada vez mais se criticando, se condenando, se exigindo demais. Não suportam tanto as cobranças externas, mas principalmente não se liberam da cobrança interna. E pior, muitas vezes não aceitam nada daquilo que consideram perfeito. Então, não se liberam mesmo disso. E no filme, a Diana, ela também precisa deixar todas as suas crenças ingênuas a respeito da humanidade. Ela acaba conhecendo traições, mentiras, maldade, né, nas suas mais variadas formas. E quando a Diana ela resolve retirar seus disfarces londrinos, porque durante uma parte do filme ela precisou se vestir de homem para se adequar àquela sociedade, mas quando ela se despiu para ser quem realmente ela foi quando ela se tornou inteira, forte para encarar a guerra. Mas ela coloca lá a sua tiara de princesa guerreira, seus poderosos braceletes, e parte lá para a batalha. Então, não tem mal nenhum nós usarmos também nossos personagens, nossas ferramentas. Elas são necessárias para nos adequarmos e até nos protegermos de algumas situações. É o que o Jung traz muito como que é o conceito de persona. Acho que o grande desafio é a gente reconhecer tudo isso e acolhermos nossas ferramentas e transitarmos entre quem realmente somos e aquela que somos para nos adaptarmos à realidade externa. E aí, trazendo um exemplo prático, já que eu estou sempre, né, estou no consultório, eu achei legal trazer esse exemplo, que é de uma mulher que procurou a terapia reclamando muito das lutas diárias, como se estivesse vivendo uma eterna batalha, e ela era muito bonita, muito feminina, arrumada, bem vaidosa, bem sucedida, tinha um trabalho bacana, mas ela reclamava o quanto era difícil encontrar um companheiro que acompanhasse ou que desse conta de ser o homem que ela precisava. Que ela se sentia autossuficiente, mas ela estava sofrendo, porque ela também queria ser cuidada. Então, fazendo um paralelo com esse mito das Amazonas, e pensar nessas histórias, utilizar os mitos, filmes, eu acho bem interessante, eu costumo fazer o uso dos mitos, dos filmes, das histórias em quadrinhos, contos de fada, no processo terapêutico, porque eu acho que são caminhos que a gente pode ir compreendendo melhor qual que é o mito que aquela pessoa está vivendo naquele momento, naquele determinado momento da vida. E o mito das Amazonas tem seu lado positivo, se a gente pensar na independência feminina, na consciência da fertilidade, na capacidade de autossuficiência, de luta,
No entanto, a paciente em questão, ela trazia a dificuldade de encontrar um parceiro que desse conta, né, de que os homens não são confiáveis. Então, o mito, ele traz que as amazonas não precisam de um companheiro para ser feliz. E isso tudo pode trazer muitos conflitos àquela mulher que quer casar, que quer constituir família, mas inconscientemente está vivendo um mito que é exatamente o oposto disso. E o matriarcado, ele é bom para a mulher, à medida que ele fortalece os seus aspectos femininos, as características femininas da psique, porém, ele pode excluir também essa relação saudável com o masculino. Então, a proposta é que a mulher, além de se amar enquanto ser feminino, ela também ama esse masculino dentro de si. Que na psicologia analítica, né, o Jung, ele traz a questão do ânimos, que já foi citado também aqui, mas sem ser dominada e subjugada por ele, para que possa também amar o masculino fora de si, numa relação de busca de equilíbrio. Então, com essa paciente, uma das coisas trabalhadas foi esse masculino e o feminino também, esse equilíbrio entre os dois. E se a gente pensar também no contexto do homem externo, porque que espaço para se relacionar com o outro ela se propiciava, sendo tão independente, guerreira, autossuficiente? Como que esses homens, eles podem apreciar esse feminino forte? Porque se pensarmos, eu acredito que todo esse movimento não foi fácil também para o homem. E qual que é o papel dele agora? Né? Qual que é o papel do masculino na vida de uma mulher, se ela é tão Mulher Maravilha? Qual que é esse papel dentro da relação? No filme, a Mulher Maravilha, ela dá esse salto para a alteridade, ela acaba amando o Steve Trevor, que eu vejo muito mais como uma simbologia do amar o masculino dentro de si, que é diferente desse submeter-se aos valores patriarcais, e é esse poder amar o masculino dentro para poder também amar o masculino fora. E aí vem toda a questão do amor, e eu acho que isso também é bonito no filme, vale falar, que é quando ela conhece o Steve Trevor, ela coloca em movimento as forças masculinas de sua natureza, ela sai armada, com sua espada, e com ele, né, ela passa a percorrer um caminho, os dois juntos. O filme, ele apresenta dois mundos bem distintos, que é o das Amazonas, que é escondido, matriarcal, e com um ódio terrível dos homens e dos humanos em guerra, e estritamente patriarcal. E a Diana, ela tem como missão unir esses dois mundos. E muitas vezes nós também não exercitamos essa prática, né, de dividir com os nossos pares e parceiros as responsabilidades e atividades do dia a dia. Independente do arranjo, tá, de qual for a parceria, a gente se sobrecarrega nas nossas obrigações, nos compromissos, sobrecarregamos nosso corpo com pesos que muitas vezes nem são nossos, ameaçamos e negligenciamos nossa saúde, até que a gente descobre que somos frágeis e vulneráveis também. Mesmo com todo o esforço, não há tempo para dar conta de tudo. Precisamos uns dos outros, né? E mais acima de tudo, de nós mesmas. E na vida real, essa corrida maluca de Mulheres Maravilhas chega ao fim muitas vezes, infelizmente, quando nós somos obrigadas a desacelerar, porque o nosso físico, o nosso emocional pedem socorro, ou quando esse aspecto de poder não abre espaço para esse amor, né? Que é o que o Jung também trazia, a questão de onde tem poder, não tem espaço para o amor, e essas relações ficam bem complicadas dentro desse aspecto de poder. No filme, né, a força sobre-humana que ela detém estabelece essa relação de poder, mas ela abre mão desse poder. Então, eu penso que essa ilusão de superpoderes acaba gerando patologias como depressão, ansiedade, consequentemente, falta de concentração no trabalho, nos estudos, na vida presente. Essa sensação de que nunca é suficiente acaba sendo constante, e a mulher sofre com essa busca frenética pela perfeição. Uma coisa importante, que é isso tudo também, eu acho que é um convite ao homem, né, essa revisitação desse feminino dentro dele, de não depreciar esse feminino dentro dele, nem fora. Então, para a gente conectar, né, tudo isso aí, a questão da busca do nosso feminino, da saúde feminina. Quando nós tratamos de autoconhecimento, não podemos garantir que isso vai combater ou evitar uma doença.
Mas, quem sabe a gente possa sair de uma surdez interna. E tem uma hora no filme que eu acho bem interessante, que a Diana, ela está tão tomada pela cólera, né, de encontrar o Ares, que ela fica literalmente surda e ela não escuta as últimas palavras do Steve Trevor antes dele morrer, falando que a ama. E quantas vezes nós somos possuídos, possuídas por sentimentos e ensurdecemos em nossa vida. Nós temos dicas, mas às vezes a gente não dá atenção a essas dicas, nós não escutamos nossa intuição, o nosso coração. Então, gente, nós temos, né, hoje em dia, principalmente aí com o advento da Covid, home office, nós temos mais de 10 lives por hora de profetas na internet, ensinando pra gente o que fazer para ser feliz instantaneamente. Mas quando a gente vai falar pra gente, quando é que a gente vai fazer isso, né? Que o caminho é árduo e tortuoso para esse crescimento e autoconhecimento. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, parece que é alguma coisa muito simples, né? Mas é uma coisa difícil. E o caminho, a razão, ela tem que vir primeiro de dentro. Você tem que estar a fim de crescer. É esse cair de ficha interna, porque nossa caminhada é individual, nosso caminho é único. Claro que nós somos seres sociais e é por meio do outro que nós crescemos e conseguimos enxergar e acessar nossos monstros internos também. Mas acho que se isso que eu estou falando agora faz algum sentido para vocês, então vamos olhar para aquilo que é o mais importante, que é a nossa vida, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. E quem sabe conseguir acessar esse mito que você está vivendo nesse momento, poder transmutar essa energia e lidar com os dois polos, unir esses polos, para poder levar para que a gente possa redescobrir de uma maneira muito melhor, né, nós mesmos. E se isso tudo puder vir antes, esse autoconhecimento anterior a uma doença, melhor ainda, né? Então é isso. Por enquanto, só. Carol, muito obrigada pela sua fala. E eu acho bem pertinente todo esse mito, né, da Mulher Maravilha. Em momentos de pandemia, então, nem se fala, porque o pessoal diz que as mulheres não tiveram o tempinho delas do distanciamento social de ficar em casa sem fazer nada. Aí sim que temos que ser mulheres maravilhas, né? E nos exigimos isso e essa perfeição de ter que ser, né? Por mais que estamos exaustos, a gente se mantém neste papel. E eu acho que o grande desafio, de fato, é encontrar esse equilíbrio e nos permitir receber um colinho, né? De vez em quando, de chorar, de surtar, de brigar, de regredir e de não ser tão forte como a sociedade prega que a gente precisa, porque nós somos seres humanos. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.